Onde se encontra a igreja de 1 Coríntios capítulo 12, aquela que batizada no mesmo Espírito compõe um único corpo. Bíblica, cristocêntrica, batizada em um só Espírito, a genuína igreja composta pelos salvos em Cristo caminha em uma única direção, o reino dos céus. Hoje, estreando o Will of Lifting, buscaremos entender o porquê da urgência da igreja de Cristo estar mais em evidência, pois a mesma não se foi. E a missão não acabou. Precisamos lembrar que, se há um propósito para cada passo que a Igreja de Cristo dá, sempre haverá ataques. A igreja ela sempre foi atacada na história do mundo, seja por perseguição pelo fato da nossa proclamação, seja pelo ataque em relação a doutrinas que não condizem com a fé cristã. Isso não é de hoje, isso acontece desde o momento que Paulo já combatia as heresias nas igrejas que ele plantou, e hoje a gente só vê o avanço disso cada vez mais acontecendo. Ao falar aos romanos, Paulo expõe o seu combate à heresia do legalismo judaico, onde se consideravam superiores aos gentios. O apóstolo combate esta heresia no capítulo 2, onde nos ensina que a justificação não vem pelas obras do legalista, mas pela graça de Jesus Cristo. Por isso devemos tomar o maior cuidado com o que a Bíblia não diz. Se sempre estivermos pautados na palavra, não haverá, por exemplo, um misticismo dentro da igreja. Nós vivemos num país extremamente místico. Então a gente tem pagelança indígena, a gente tem indulgências católicas, e isso tudo está sendo agregado dentro das igrejas ditas evangélicas. É o que nós chamamos de sincretismo religioso. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a minha glória a outrem, nem a minha honra à imagem de esculturas. Isaías 42, 8. Logo, não há espaço para sincretismo no lugar que deve ser exclusivo para Deus. Do contrário, sobra o avanço desenfreado das heresias. Essa onda avassaladora de heresias, ela vai continuar crescendo, e por mais que existam homens que se manifestem contra isso, isso não vai acabar. Isso é um fato. Porque se essas coisas não ocorressem, a palavra de Deus ela não seria verdade. Então, por mais que a gente pregue o evangelho genuíno, sempre vai ter aquele que não prega o evangelho genuíno. E toda vez que a gente tenta alertar as pessoas, nós seremos vistos como os inimigos. Vai chegar um tempo que essas pessoas elas não vão suportar a sã doutrina, ou seja, elas não vão aceitar a verdade de jeito nenhum. Em João 17, vemos Jesus orando por nós, a sua igreja, mas sem pedir que nos tirasse do mundo, mesmo sabendo das aflições, das perseguições e mortes. Mas a sua igreja seria fortalecida na verdade, santificada na verdade, a mesma verdade que o mundo rejeita. Muitos vão se cercar de mestres segundo suas próprias cobiças, ou seja, são aqueles homens que vão pregar aquilo que as pessoas querem ouvir, não aquilo que elas precisam ouvir. Então, de acordo com a minha cobiça, eu vou procurar uma igreja que me agrade. Então eu não quero saber de fé, eu não quero saber de arrependimento. Eu quero saber se eu vou ser rico, eu quero saber se a minha doença vai ser tratada, eu quero saber se a minha família vai ser restaurada, se aquele meu filho vai ser liberto das drogas. Eu não estou preocupado com a fé em Cristo e nem de me arrepender dos meus pecados. Como Igreja de Cristo, precisamos estar pautados na palavra dele para suportarmos todos os ataques, seja interno ou externo. Em meio a um mundo maluco, ser sóbrio. O mundo está doido e vai piorar, mas nisso ele diz para que Timóteo ele tenha sobriedade dentro dessa situação. Suporta as aflições, ou seja, a gente vai ser perseguido. A gente vai ser rotulado por pregar a verdade, mas a gente precisa suportar a aflição. Faz o trabalho de um evangelista. Em meio à heresia, prega a verdade. Em meio à heresia, pregue o evangelho. Em meio à heresia, não ceda 1 milímetro
Porque se a gente ceder um grão de areia hoje, amanhã a gente está cedendo uma praia. Então, fazer o trabalho de um evangelista é, de fato, entender que, independente do que as pessoas digam, a gente precisa continuar pregando o evangelho. Cumpre cabalmente o teu ministério. O que Paulo está dizendo aqui para Timóteo? O problema não é como você começa o seu ministério, mas como você termina. A exemplo de Saul e Samuel, Deus nos ensina que ele não negocia fidelidade e obediência, nem mesmo em troca de sacrifícios. Ainda que o mundo atualize, a igreja tem o dever de se manter fiel. Mesmo na era da tecnologia, a igreja não deve cruzar os braços. A missão não acabou. Hoje nós vivemos um mundo globalizado. O que significa isso? É um mundo que as distâncias de um lugar para o outro diminuiu. Com o advento da tecnologia, a internet, a gente demora menos para ir de um país para o outro. Então, com isso, o que foi acontecendo? O que está acontecendo na verdade, né? A gente pode utilizar as ferramentas, tipo a internet é uma ferramenta poderosíssima para que a gente possa levar uma pregação, uma mensagem. Graças à tecnologia, as distâncias diminuíram. Seja logado ou não, o ID nunca teve motivo para parar. A Igreja Genuína deve continuar os projetos de avanço do Evangelho de Cristo, seja a tempo ou fora de tempo. Tem projetos missionários que gravam e da tradução da Bíblia para fazer a Bíblia falada. Um projeto muito legal é utilizar uma ferramenta de utilizar a tecnologia, de levar a Bíblia às pessoas que não têm conhecimento intelectual para poder ler, não foi alfabetizado. Então já tem a Bíblia falada, é algo muito bom. No nosso celular também nós temos a Bíblia. Existem pessoas hoje no nosso meio ainda que são analfabetos ou semi-analfabetos e tem a Bíblia lá. Você consegue baixar um aplicativo da Bíblia e você consegue ter a Bíblia ali em áudio em todo momento. É importante salientar que o objetivo dos projetos deve ser sempre para que o verdadeiro evangelho esteja sempre ao alcance de todos. Existem locais no nosso próprio país ainda, no Brasil, que não chegou a tecnologia de ponta ainda, que não tem luz, que não tem internet, que a tecnologia ainda está para alcançar ali. Então, como que a gente vai levar o evangelho ali? Da forma que levava antigamente, através de folheto. Muita gente fala que folheto não surge, é feito hoje. Mas é por quando você fala isso, você está pensando somente no ambiente que você vive aqui. A gente não pode se limitar aqui. Quando a gente fala levar o evangelho a toda criatura, é todos os locais, é até realmente os confins da terra. É onde que não tem internet, é onde que não chega um carro, é onde que não chega um veículo, que você só consegue chegar a pé. Então, como é que a gente vai chegar lá? Qual a ferramenta que a gente tem para chegar lá? É a ferramenta que o evangelho chegou para a gente antigamente. É verbalmente, é com um folhetinho. A exemplo dos apóstolos, a igreja fiel não medirá esforços para levar salvação aos perdidos. O que os apóstolos faziam no passado? Eles levavam Cristo. O evangelho hoje, o evangelho genuíno, é o evangelho que leva Cristo. Levar Cristo, levar boas novas, esse é o papel da igreja de 1 Coríntios 12. A mesma que sabe que não há boas novas sem Bíblia. Nós levamos libertação, nós levamos cura, nós levamos remissão de pecados, nós vamos falar sobre redenção de almas, nós vamos falar sobre nova criatura. Quando a gente leva o evangelho, nós levamos tudo isso. As boas novas significa que Jesus Cristo, ele morreu na cruz, morreu por mim, morreu por você também, para que nós pudéssemos deixar o pecado para trás. Né? E na Bíblia fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já não servem mais para a gente, né? Eis que tudo se fez novo. Para que mais vidas tenham novidade em suas vidas, precisamos continuar mais empenhados do que nunca, pois a missão não acabou. E nós precisamos estar em movimento constante. E se nós precisamos estar em movimento constante, a nossa missão ainda não acabou. Nós precisamos utilizar as ferramentas de comunicação que nós temos hoje. Nós precisamos utilizar as tecnologias que nós temos hoje. Nós precisamos utilizar isso a nosso favor, porque a missão da igreja ainda não acabou. O propósito da missão da igreja só vai acabar quando o evangelho chegar de fato a todos escutarem falar do Senhor Jesus Cristo. Se como igreja de Cristo somos uma só, estamos em um mesmo espírito,
com um único propósito, pautado na palavra, precisamos evidenciar com as nossas vidas e pregações as verdades bíblicas tão escassas no mundo atual. Esse foi o Will Uplifting de hoje. Espero que tenha edificado a sua vida assim como edificou a nossa, e eu espero você no próximo. Não esqueça de curtir, compartilhar. Isso agrega valor ao vídeo, fazendo com que ele chegue a mais pessoas. Ah, e não se esqueça, seja dependente.